Olá! Uma das características da vida incrementalmente funcional, dos seus sentimentos mais atualizantes, é a liberdade de escolha para a psicologia humanista. O que isso tem a ver com saúde mental? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui na série Autoterapia. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, assim você nunca perde os vídeos que toda quinta-feira, 9h30 da manhã, aparecem aqui na série da Autoterapia, falando sobre princípios, ideias, conceitos de terapia e de saúde mental que nós explicamos para os nossos clientes nos consultórios. Além disso, terça-feira sim, terça-feira não, comigo ou com convidados, nesse período de isolamento a gente tem feito em formato de lives, vídeos falando sobre princípios de terapia, falando sobre filosofia, falando sobre psicologia, falando sobre hipnose. Às sextas-feiras, 9h30 da manhã, aqui no canal tem uma série de hipnose guiada, com vídeos, com conduções de processos de hipnose guiada para sentimentos específicos. Vale a pena dar uma conferida, se inscrever no canal para nunca perder esses vídeos novos. E hoje eu queria falar um pouco sobre a característica da liberdade de escolha. Porque quando a gente fala de liberdade de escolha, algumas coisas e alguns equívocos vêm à mente, né? Acho que o primeiro aspecto, né, mais de senso comum sobre liberdade de escolha é achar que liberdade de escolha é simplesmente você poder fazer o que você quiser. E não é simples assim, né? A gente nem sempre pode fazer o que a gente quiser. Quantas vezes nós falamos, por exemplo, das contingências sociais, características que impedem as pessoas de tomarem decisões e fazerem aquilo que gostariam em um determinado contexto ou de um determinado jeito. Além disso, é importante perceber que quando a gente fala de liberdade de escolha e de fazer o que quiser, muitas vezes as pessoas que estão no discurso de estou fazendo apenas o que eu quero ou faço só o que eu quero, às vezes fazem com outras contingências e com outros fatores por trás. Às vezes fazem como uma afronta, às vezes fazem como eu quero culpar outra pessoa por tal coisa, eu quero impor tal característica. Então nem sempre a liberdade de escolha é manifestada apenas naquilo de eu faço só o que eu quero. Às vezes o que eu faço só o que eu quero é uma afronta, não é necessariamente uma liberdade. Da mesma forma, parece que muitas vezes se super simplificam essas expressões e o próprio trabalho de saúde mental em geral muitas vezes passa por isso, né? Porque no limite é verdade que sim, se você pode escolher qualquer coisa, você deveria escolher ser feliz. No entanto, escolher ser feliz é uma escolha muito menos óbvia do que simplesmente você colocar uma mera vontade de ser feliz como prioritária. Do contrário, liberdade de escolha está muitas vezes relacionado àquilo que as próprias pessoas se limitam, o que as pessoas não conseguem fazer. Então elas dizem assim, olha, eu não posso ter essa característica ou ter esse aspecto na minha vida porque eu nunca vou poder tomar essa decisão. Às vezes porque se criou uma justificativa longa e complexa. Às vezes a justificativa longa e complexa é muito comum que ela se resuma a coisas do tipo a minha família ou pessoas que são importantes para mim ou meu código genético de alguma forma me impediu de ser assim e portanto eu não sou assim. Às vezes a justificativa é uma construção frasal muito elaborada que no final das contas vai dizer o seguinte, olha, eu não posso ser assim porque ninguém da minha família é assim, o meu código genético não é assim, eu vim com uma missão diferente disso, qualquer que seja a metáfora que você utilize, como uma forma de limitar as ações que você pode ter. E repare que a primeira característica da liberdade de escolha, em contraponto a essa coisa de que eu sou condicionado, eu sou condenado a fazer isso, eu sou condenado a ser quem eu sou, está ligada a percebermos pessoas capazes de sermos diferentes daquilo. E a maior parte das vezes as afirmações de eu não posso tem a ver mais com coisas que eu criei para mim mesmo que sejam coisas emocionais, a características tangíveis. Essa liberdade de escolha, então, ela começa identificando esse aspecto. Eu posso ser diferente do que eu sou. E o que acontece é que muitas vezes a gente é preso em condicionamentos que são construídos por processos inconscientes, por mecanismos de defesa da nossa mente, pela própria natureza do nosso aparelho psíquico. Todas essas coisas que nós já falamos. Nós nos limitamos nesses aspectos a ter determinados comportamentos e não outros.
Essa característica limitante, né, das características inconscientes dos processos, ela vai sendo libertada num processo de terapia. E aí é natural que o indivíduo que passe por um processo de terapia tenha mais liberdade de escolha, porque ele se livrou dessas características, dessas crenças que ele carrega sobre si mesmo. E quantas vezes as nossas crenças impedem o nosso comportamento, nós já falamos sobre isso em vídeos aqui na série Autoterapia. O indivíduo, quando ele tem essas características resolvidas, e ele se sente melhor consigo mesmo, ele se sente mais pleno, ele vai olhar para a vida e ter mais liberdade de ação, invariavelmente. Claro, essa liberdade de ação não é para que ele tome todas as decisões. É muitas vezes para que ele aprenda a tomar decisões pensando e refletindo melhor sobre o que ele quer, e não simplesmente tomando as decisões que ele acredita serem impossíveis, ele acredita, ou tomando decisões que ele acredita que vão enfrentar alguém, que vão agredir alguém, que vão aprontar para alguém, né? Então eu vou provar para as pessoas que eu sou capaz de fazer tal coisa. Isso não é liberdade de escolha, né? Se eu estou agindo porque eu quero provar para o outro alguma coisa, eu já estou agindo em função da necessidade do outro, não da minha, portanto já não tenho mais liberdade. Se eu tenho liberdade de escolha, eu posso tomar a decisão que faz sentido para mim, independente do pensamento do outro. E independente é nos dois sentidos. As pessoas que gostarem terão tanta importância quanto as pessoas que não gostarem, né? E aí, claro, que muitas vezes essa liberdade de escolha também tem que ser levada na perspectiva de que nós somos um ser social, de que nós vivemos em comunidade. Já falamos sobre isso, inclusive, também aqui na série. Se nós vivemos em comunidade, nós não podemos tomar a decisão de, ao tomarmos a atitude que faz sentido para a gente, ignorar que ela vai ter um impacto. E talvez a grande chave para a liberdade de escolha seja essa. A liberdade de escolha é também uma liberdade de observar os impactos das nossas atitudes e tomar decisões baseadas não apenas no que queremos agora, mas em qual é o impacto disso lá na frente. Quando a gente sente essa liberdade de escolha nos clientes no consultório, e posso falar por mim mesmo, toda vez que eu me senti com liberdade de escolha foi toda vez que eu agi em função daquilo que eu gostaria lá no futuro, não pensando apenas numa contingência presente que me constrangiu a fazer um determinado comportamento, mas sim olhando numa perspectiva adiante, olhando numa perspectiva futura, o que eu posso fazer com os dias da minha vida, né? Olha como isso tem a ver com a autorrealização que nós falamos lá atrás. Se a autorrealização ou as tendências atualizantes, como falamos na psicologia humanista, no final das contas, o motor e o único motivador para a terapia, e a terapia é uma busca por autorrealização, é uma busca por autenticidade humana, essa característica de liberdade de escolha deve estar ligada a isso, aquilo que faz sentido para mim. E aí, quando a pessoa observa-se nessa perspectiva, ela necessariamente se sente mais plena, se sente mais atendida nos seus desejos e necessidades hierárquicos. E eu não posso deixar de falar daquilo que eu falei nos últimos vídeos aqui na série Autoterapia, quando a gente está falando dessa vida plenamente funcional na concepção de Carl Rogers, que é causa e consequência nessas relações se mistura. Então, da mesma forma que o indivíduo plenamente funcional tem mais liberdade de escolha, se nós tomarmos a decisão de termos mais liberdade de escolha a partir da perspectiva de que podemos ser mais saudáveis por conta disso, isso também nos fará melhorar. Essa relação não acontece só lá no objetivo, mas muitas vezes durante. Claro, para algumas pessoas, outras contingências vão entrar no jogo e a gente não pode descartar essas outras contingências. Mas a liberdade de escolha, ela nos permite sermos quem gostaríamos de ser. Uma última coisa que eu queria falar sobre liberdade é que liberdade, como conceito fundante, é um conceito que está indissociado do respeito à individualidade. Então, a minha liberdade de ação também precisa que respeite-se a liberdade do outro. Uma frasezinha que vem sendo repetida sobre isso é que a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Eu acho que é um conceito mais profundo. A verdade é que a sua liberdade começa onde começa a liberdade do outro. Porque se ela está violando a liberdade do outro, ela deixa de ser liberdade plena. Porque as minhas escolhas passam a ignorar as consequências para o outro e, como somos um ser social, as consequências para a gente mesmo. E você tem identificado características de liberdade na sua vida? Se propõe, a partir de agora,
a ter uma liberdade de escolha mais plena, escreve aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem ser ajudadas por essa mensagem e por essa ideia. E principalmente, a partir de agora, reflita sobre as suas ações de liberdade, aquilo que faz sentido para a sua vida e aquilo que vai te permitir transformar a si mesmo numa versão melhor do que você já era. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se quer ter mais informações sobre como você pode melhorar a sua vida, aprender mais sobre a sua mente, como você pode ter uma vida mais congruente, se inscreve no canal, me acompanha nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até mais!